Um feliz sábado para todos os prezados irmãos e caros amigos. É um prazer muito grande estar com vocês. Irmãos, nós precisamos de Jesus em todas as ocasiões. Precisamos de Deus em todas as oportunidades. Precisamos do Espírito Santo em tudo que vamos discutir e resolver. Por isso eu digo o seguinte: se algum dos irmãos não assistiu o culto, pretende assistir o segundo culto, não deixe de ir e assistir o sermão. É extraordinário. Então não deixem de assistir o sermão para quem não ouviu. Feche seus olhos. Querido Deus, mais uma vez necessitamos de Ti. Dá-nos sabedoria e compreensão. Guia-nos através do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, nós temos alguns objetivos muito importantes nesta manhã. Vocês, evidentemente, têm. Porque aqui na lição diz assim, que o aluno deve. Um dia me perguntaram se eu sentei lá no lugar dos alunos, perguntaram se eu era aluno. Eu digo, sou sim, da escola sabatina. Tá bom, tudo bem, pode ficar. Mas nós temos alguns objetivos e evidentemente toda lição tem algum objetivo. Ou melhor, o escritor, é claro que, não é? E aqui nós temos o seguinte: o que é que o aluno deve fazer ou ouvir? Ele deve saber que depois de ter aceitado Jesus como seu Salvador, ainda há algumas coisas a aprender e outras a desaprender. Beleza. Então isso serve para todos nós. O segundo item é o que o aluno deve sentir. Deve sentir que Deus o ajudará a crescer na vida espiritual, na vida cristã, e o estimulará a participar dessa missão. E qual é o terceiro item? O que é que nós precisamos então fazer? Já que aprendemos, temos que saber, já que temos que sentir algumas coisas, o que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, procurar pessoas que nunca entraram numa igreja adventista. E então, quem sabe, fazer parte delas, chamar essas pessoas para fazerem parte delas e conversar com elas, dialogar com elas, ajudar a elas a poderem compreender as mensagens de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Então, está resolvido o problema da lição, podemos ir embora. Só que vocês têm que me ouvir um pouco ainda antes disso. E, prezados irmãos, aqui está um dos textos mais extraordinários que temos na Bíblia. E o texto está aqui, como nosso maravilhoso verso áureo ou verso para memorizar. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, isso é um dos pontos básicos. Quem foi batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este deve ter recebido o Espírito Santo. E se ele não recebeu, tem que continuar orando para que receba. Porque o dom do Espírito Santo é uma das coisas mais importantes para todos nós, para qualquer um, seja aluno, seja professor, seja mestre ou seja ajudante, não importa quem ele é, deve realmente receber o dom do Espírito Santo. Isso é uma das coisas mais importantes. Como temos pouco tempo, nós vamos rapidinho passar por cima da lição para vocês lembrarem alguns pontos estudados. E o primeiro é o seguinte: que Pedro, o grande apóstolo Pedro,
ou o apóstolo São Pedro, como dizem por aí, não é? Tá tudo bem, é tudo a mesma coisa. O grande apóstolo Pedro foi o iniciador do evangelismo dos gentios. De que maneira? Ele foi indicado especificamente desde o início para ser o evangelista aos gentios? Não. Mas o que foi que Pedro fez? Qual foi a atitude de Pedro? Como ele agiu? De que maneira ele agiu? Quando o Espírito Santo desceu, ele aceitou, mesmo que tivesse cometido uma série de defeitos, uma série de erros. Então Pedro ajudou a proclamar o Evangelho, e com isso ele foi o primeiro evangelista aos gentios. Na verdade, ele foi proclamar simplesmente porque ele recebeu de Deus o dom do Espírito, aceitou, agradeceu, trabalhou usando esse dom, ou melhor, deixando-se usar por esse dom. Não, é isto que tinha que acontecer, e este é o início da nossa lição. Um pouco mais adiante, temos algo muito curioso. Pedro no Pentecostes. Pentecostes, o que é Pentecostes? 50 dias após a ressurreição de Cristo. Alguma coisa aconteceu 50 dias após. O que foi que aconteceu nesses 50 dias após? O que aconteceu aí? Alguma coisa especial. Algo que não tinha acontecido antes. Algo que não tinha acontecido dessa maneira. Mas algo especial aconteceu. O que foi? A descida do... Muito bem. Ótimo. Então deixa eu fazer uma pergunta para os distintos irmãos. O que o Espírito Santo fez durante a época do Antigo Testamento? Ele conduziu o povo, conduziu também os profetas, e conduziu, ele sempre foi. São três pessoas distintas. Não diga! Mas que beleza! Queridos irmãos, muita gente pensa o seguinte, que o Espírito Santo somente desceu para trabalhar com o ser humano depois do Pentecostes. E isso é uma grossa mentira, perdoe-me a expressão. Isso nunca funcionou. O Espírito Santo esteve presente desde a criação, desde o início de todas as coisas. E a inspiração dos profetas para escrever? Inspiração dos profetas. Nenhum profeta teve inspiração sem o Espírito Santo. Noé foi fiel por causa do Espírito Santo. Abraão foi fiel por causa do Espírito Santo. Todos os santos, todos os homens, mulheres, da galeria dos especiais, daqueles dos homens de fé, daqueles que pregaram o Evangelho, daqueles que levaram a mensagem, todos eles tiveram o Espírito Santo, tiveram a revelação do Espírito Santo. Então, irmãos, por que razão houve necessidade do Pentecostes? Tinha mais ou menos 15 a 16 nações diferentes que tinham se dispersado. Uma porção de nações estiveram presentes. Então Pedro falou na língua normal, talvez o hebraico, né? Só que o Espírito Santo interpretou para todas as outras línguas. E uma coisa curiosa, que os outros apóstolos aprenderam também a falar outras línguas. E desta maneira, Deus manteve o controle de toda aquela multidão que assistiu. Todas as nações que estiveram presentes naquela ocasião ouviram a pregação. Através de tradutor? Através de tradutor? Não. Por que não precisavam de tradutor? Simplesmente porque o Espírito Santo deu aos apóstolos o dom de línguas. Um dia isso é só assim para
deixar um pouquinho assim mais calmo a todos vocês, tranquilos. Um dia eu fui convidado a assistir uma reunião de pastores protestantes e foi anciãos, nossos anciãos e pastores, então eles foram assistir. Entre os pastores adventistas, quando eu sabia, estava só eu, e levei o meu ancião. Nós fomos convidados para uma igreja e assistimos à reunião. Quem estava pregando foi um evangelista inglês. E ele chegou e conversou comigo, eu estava sentado bem atrás, a programação foi interessante, foi boa, disseram muitas coisas curiosas, etc. E de repente ele perguntou por aí se havia algum tradutor que pudesse traduzir do inglês. Mas não havia nenhum tradutor. Eu não falo inglês. A gente quebra o galho, a gente lê mais ou menos, né? Eu entendo mais ou menos. Mas falar é uma outra coisa. Isso é complicado. Aí ele disse, esse tradutor foi à frente, simplesmente disse o seguinte: não, está aí o pastor Axel, eu peço que ele venha aqui à frente para traduzir. E o que eu faço? E aí, e agora? Eu fiz uma oração silenciosa, fui à frente e disse o seguinte: se falar fácil, eu traduzo. E ele abriu um texto, pensando que estava me ajudando muito, tal, abriu um texto da Bíblia, e na verdade me ajudou, porque Bíblia é, de qualquer maneira, a nossa matéria. E ele começou a ler coisas do apóstolo Paulo. Oh, bênção! E não tive um problema sequer para traduzir o sermão dele. E no fim ele disse assim: este foi o verdadeiro dom de línguas. Aprendeu, né? Ah, sim, é isso mesmo. É assim que funciona. Irmãos, eu agradeço. Eu não sei como eu traduzi, mas de qualquer maneira eu consegui traduzir. Consegui. Mais ou menos a gente traduz e consegui. E dou graças a Deus até hoje que isso tornou-se claro. E realmente ele me disse, no fim ele me agradeceu: pastor, eu estava muito preocupado porque eu sabia que não tinha tradutor aqui. Tá bom, ótimo. Mas eu não falo inglês não, tá bom? Muito bem, irmãos. Mas vamos lá, continuar com a história. Isso. Eu estou, quer dizer, sempre com uma interrogação aqui, porque Paulo, apóstolo, fala muito de dons de língua. Sim. Eu sei que tem uma igreja aí, Assembleia de Deus, se não me engano, que todo mundo fala e grita e etc e tal. E ele fala em tradutor, fala nisso. Isso que é dom de línguas. Isso de falar qualquer coisa, barulheira, é dom. Muito bem. Eu gostaria que Vamos você aqui? explicasse sobre isso, porque pelo que eu estou vendo, Um minutinho, na época, tá bom? Na época, Paulo tinha esse problema. Vamos a um minutinho. Situação, Sim, muito bem. Foi bom, tudo bem. Então, um minutinho só. O que aconteceu no Pentecostes? 15 nações estavam reunidas. Gente de 15 nações. Os apóstolos pregaram, os discípulos, não é? Os apóstolos, no caso, pregaram, Pedro pregou, e todos eles ouviram a mensagem na sua própria língua. O que é isso? Isso é barulho? Não. Para que serve o dom de línguas? Para fazer compreender a mensagem de salvação. Não importa se você está na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, no Japão, na China, até na Alemanha. O problema é entender a mensagem. E é isso que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo traduziu, fez com que os discípulos pregassem. Eu não sei em que língua eles pregaram.
pregaram na língua deles, mas as pessoas ouviram na língua própria. Milagre de Deus. Todos os dons são milagres, e esses dons devem ser desenvolvidos. Nós precisamos desenvolver os dons que Deus nos deu, ainda que seja explicar alguma coisa da Bíblia quando a gente não sabe falar a língua. A gente tenta. E graças a Deus as pessoas entendem. Muito bem, vamos lá. Bora. Fala, irmão, rapidinho. Rapidinho, fala rapidinho. O pastor, ele falou sobre Paulo, né? Sim. Paulo, mas Pedro mesmo, tirando do Espírito Santo agora, Pedro falou em 2 Pedro 3, de 15 a 17, que Paulo falava muito difícil de entender, principalmente sim, claro. as pessoas que... Claro, o raciocínio do apóstolo Paulo era um raciocínio difícil. Né? O raciocínio de Paulo é um raciocínio difícil, não é uma conversa comum, não é uma linguagem comum. Mas não importa, de qualquer maneira o povo entendeu. E a igreja cresceu. E o que aconteceu no Pentecostes? O povo ouviu, entendeu, e todos eles disseram: o que é que está acontecendo? Eles estão bêbados, alguns disseram. Bom, os críticos sempre falam bobagem. Nem sempre, né? Mas os críticos sempre dizem alguma coisa que não está de acordo. Pois é, e daí? Funcionou? O que funcionou? O que deixou de funcionar? Funcionou tudo direitinho, porque o Espírito Santo estava presente e o Espírito Santo deu a entender a mensagem. Isto é o ponto importante. Portanto, prezados irmãos, quando a gente estudamos a Bíblia, lógico que nós precisamos do Espírito Santo para que Ele nos traduza isto. E é isso que tem que acontecer. Isso precisa acontecer hoje. Isso tem que acontecer nas igrejas. Isso tem que acontecer em qualquer lugar. Mas vamos à nossa lição? Era um momento, uma ocasião especial onde a palavra de Deus e a verdade estavam sendo difundida, né? Então o Espírito Santo já atuava, mas de forma especial precisaria atuar, era um momento especial. Sim. Por isso aquelas pessoas que já tinham o Espírito Santo precisaram se preparar, e aqui ele fala, né, como eles pediram perdão, se uniram, né, e fizeram um preparo de dias para poder receber esse Espírito de forma especial, para uma missão especial. Muito obrigado. Exatamente, você chegou ao ponto necessário. Missão especial. Por que razão era necessário o Espírito Santo? Em grande medida, da maneira como ele foi derramado, para dar a mensagem de missão especial. Que missão é esta? Que missão foi esta? Ouvir na língua, né, nativa ali, isso foi parte. O falar também, com poder, também foi um milagre ali. Eles falaram de forma poderosa. Sim. Aceitar o que estava sendo ouvido também um outro milagre. Muito bem. Olha só, tá vendo como é que é? É ótimo, é isso mesmo. Mas, irmãos, acontece o seguinte: vejam só, quantas nações estiveram presentes? 15. 15 nações presentes. Estas pessoas foram agora para os seus lugares e foram falar daquilo que eles aprenderam, porque eles ouviram na sua própria língua. Isso foi extraordinário, por isso foi missão especial. E daí para frente, o Espírito Santo trabalhou para que as mensagens de Deus da salvação pudessem avançar livremente. Então, prezados irmãos, nós temos aí Pedro no Pentecostes e aqui temos uma frasinha muito boa, ouçam só. A grande comissão se cumpriu no dia de Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo tinha como objetivo a evangelização do mundo. Nunca o Espírito Santo foi dado com outro objetivo. Se não é para evangelizar o mundo, não deve ser do Espírito Santo possivelmente. Então, meu caro irmão, minha prezada irmã, o Espírito Santo leva à evangelização de qualquer maneira. Queira ou não. É assim mesmo. Então, vamos à conversão de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um cavalheiro. Quem era Cornélio? Centurião. Então, centurião era romano? Sim. Muito bem. Centurião romano. Quem mais? O que mais tem aí? O que nós aprendemos de Cornélio?
Era quem? temente a Deus, orava, Pagão. ajudava as pessoas, era Pagão, vírgula, reticência, 3 pontinhos. Tá bom, muito bem. Que mais? temente a Deus, orava. Escuta. Inclusive os judeus. Um pagão romano, temente a Deus, Orava pelas pessoas. Orava e ajudava pelas com pessoas. suas esmolas. e ainda ajudava com as esmolas. Fantástico E pagão. alguns judeus, viu? Alguns judeus. E ajudava os judeus. Fantástico pagão. O pagão ajudando os judeus. É assim como qualquer outro ajudando a nós, mesmo que não seja da igreja. São as coisas que acontecem. Por que isso aconteceu? De que maneira isso aconteceu? Motivado pelo só, exclusivamente, motivado pelo Espírito Santo. E o que aconteceu? Deus mandou um anjo para ele. Já que é assim, Deus deu um sonho. Mandou um anjo e tal e coisa. Manda lá para Jope, tem um cavalheiro lá, que mora, está lá hospedado, lá pertinho do mar, e hospedado lá com o Simão Curtidor. Manda chamar esse Simão Pedro, que ele vai te dizer o que você precisa para a salvação. Você quer uma coisa melhor do que É a essa? profissão que os judeus repugnavam, curtidor. E lá dentro da sala, Claro. quando Pedro chegou, Lógico. estava cheia de judeus Tá e certo. pessoas. Gente, Muito bem. Mas e aí então nós temos o seguinte: esse cavaleiro mandou imediatamente. Ele dormiu ao ponto? Não. Imediatamente ele entendeu. É para a salvação? Eu preciso saber disso. Escuta, onde foi que o romano aprendeu que devia ser temente a Deus? Na Onde? natureza, em primeiro lugar. Da natureza? Dentro, claro. Ah, é? Nós temos a possibilidade de saber quem é que fez uma planta subir, um animal, e a natureza. Então, a natureza também nos pode ajudar a ver o poder de Deus. Muito obrigado, meu irmão. Agora, que mais? Que mais? Onde é que ele aprendeu a ser fiel a Deus? Fala, pastor. É interessante esse fato aí de relacionamento entre Cornélio e Pedro, né? Curioso é que, inclusive, me chamou muita atenção esse ponto, porque Cornélio estava lá em Cesareia e Pedro estava em Jope. Jope fica nas margens do mar Mediterrâneo. Sim. Cesareia fica lá no norte, Um pouco mais fica ao norte. pertinho de um rio que alimenta o Lago Ula. O Lago Ula alimenta o Mar da Galileia. E uma coisa curiosa é que, se a gente vê, através da geografia, a distância entre Jope e a Cesareia dava mais ou menos 100 quilômetros. Não sabemos que caminho Pedro fez, mas ele certamente andou de cavalo, de jumento, de camelo, não sabemos como. Ele andou entre 110 a 120 quilômetros para chegar em Cesareia, para cumprir uma missão. Por dia. Deus chamou para falar a Cornélio, né? E assim se cumpriu um fato maravilhoso. Às vezes nós podemos receber uma impressão, um convite para ir pregar o evangelho lá distante, né? Mas o fato é que nós temos gente que precisa ouvir, que está perto de nós, e gente de nós, como no caso de Pedro, né? E o Pentecoste que aconteceu foi como diz a nossa lição, foi um prenúncio do que vai acontecer com o povo de Deus. Quem sabe todos nós seremos usados pelo Espírito Santo e temos Amém. poder para pregar, testemunhar e levar muitas Amém. pessoas a Jesus. É isso aí. Muito obrigado. Então, meus prezados irmãos, o que acontece? Esse homem tal do Cornélio, ele deveria ter ouvido de algum outro lugar. Tá certo que a natureza ajudou a compreender, mas ele deveria ter ouvido de algum outro lugar alguma pregação e alguma coisa sobre vida diferente, vida Até a cristã. Bíblia dos judeus que estavam com ele, me parece que era esse cara que mandou construir uma sinagoga, então ele convivia lá com os judeus. Ajudou a E ele construir uma procurou. sinagoga, etc. Exatamente. Então vejam só. Pegando um gancho aqui do João,
Pois não. nessa distância que está falando, quando Pedro chegou para Cornélio, ele falou assim, há 4 dias aconteceu isso comigo. Certo? Então o servo dele foi a Pedro e voltou até o Cornélio em 4 dias. Certo? E uma mensagem que o anjo nem podia ter falado para Cornélio, né? Porque o anjo estava ali, falou, vai. Então, o anjo podia ter falado, mas o anjo falou, não. Vai falar. Pois é, irmãos. Hoje é a mesma coisa. Os anjos não estão aí para levar a mensagem. Quem está aí para levar a mensagem são os filhos de Deus. Aqueles que receberam o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Esses devem ir aos outros para levar o Evangelho. Agora, irmãos, quem são estes? Fala alto aí. Nós. É isso mesmo, nós. Eu, você, todos nós somos isso. Nós precisamos fazer. Não podemos dormir no ponto. E Cornélio, o que ele fez? Sabendo do problema, imediatamente ele mandou os seus criados, ele mandou soldados, etc., serventes, mandou lá para buscarem Pedro. Como Pedro agiu quando ele recebeu o chamado? Foi Imediatamente atendeu. Irmãos, isto é ação do Espírito Santo. pastor. Isso tem que ser assim. Fala. Bom, se quiser, não precisa levar em conta. Eu li um comentário, eu falei isso aqui há uns 2 sábados atrás. Eu li um comentáriozinho grego, não em grego, que eu não sei, mas em português, mas pelo grego, né? Que havia 6 centuriões. Então, na realidade, é isso mesmo. Sim. E um daqueles era Cornélio. Sim. E Cornélio A lição foi diz, aquele, anota isso, aqui. Não, e Cornélio foi aquele de quem Pode Jesus, deixa pra ver. de quem Jesus foi curar o seu servo. Ah, muito bem. De qualquer maneira, ele deve ter ouvido através de alguém sobre Jesus, através de quem não sei, sobre quem, sobre este, sobre aquele outro. Mas é isso mesmo. O evangelho funciona assim. Nós, quantas vezes, eu dei aula em colégios, etc. Trabalhei em colégios, internatos. E nós temos alunos que saíram e foram proclamar o evangelho. Bom, eles tornaram-se pastores e tal, evangelistas, eles estão pregando. Eu nem fiquei sabendo, até hoje, não sei quantos teriam vindo através da influência de uma dessas pessoas, um desses ex-alunos, que tenham vindo, chegado à compreensão, à salvação. Pessoas ouviram da salvação, pessoas aceitaram a Jesus, etc. A gente não sabe disso. O evangelho funciona dessa maneira. E o Espírito Santo trabalha de tal maneira que a mensagem vai adiante, sem a gente perceber. E, queridos irmãos, se os irmãos quiserem saber, hoje nós somos aproximadamente 18 milhões? Beirando 18 milhões de adventistas no mundo. 18 milhões é gente para encardir, viu? Mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Então, mais gente tem que ouvir o Evangelho. E esses 18 milhões agora tem que falar para os outros. E vão falando. Muito bem. Então, nós temos essa questão aqui. E o Cornélio, Pedro também foi imediatamente. Quando Pedro chegou, agora, o que aconteceu na casa de Cornélio? Como é que estava a casa de Cornélio? Cheia. Deus e gentios. Estava que nem essa classe aqui. Pequeno grupo. Pequeno grupo que cresceu, né? Pequeno grupo que cresceu. E agora o que acontece lá na casa de Cornélio? Cornélio vai ao encontro de Pedro. Diz: você é o Simão, é o Pedro? Sim, sou eu. O Senhor me mandou um anjo, me avisou, me falou, e aqui está, vem cá, nós estamos te esperando. E lá foi Pedro e começou a falar. Qual foi a mensagem de Pedro? Qual foi a primeira mensagem de Pedro? Vocês estudaram a lição, não estudaram? Então não vão me cobrar. Qual foi a primeira mensagem de Pedro? Deus não faz acepção de pessoas.
Muito obrigado. Deus não faz acepção de pessoas, porque ele disse, Pedro iniciou, os irmãos, os amigos, os senhores, me perdoem, os senhores sabem que um judeu não pode se aproximar, não pode se achegar, não pode fazer parte de reunião dos pagãos, dos gentios, dos imundos, dos cães. Bom, ele não usou essas expressões, né? Mas é que os judeus pensavam assim. Muito bem, e com isso, ele ganhou o povo. E disse o seguinte, Deus mostrou-me que a ninguém devo considerar comum ou imundo. Qualquer ser humano, diante de Deus, vale. Por causa disto, Jesus morreu na cruz do Calvário, dando sua vida para qualquer um, por qualquer um. Não importa se é ladrão, assaltante, se é isso, se é aquilo. Agora, é importante que o ladrão, como o ladrão na cruz, aceite. Aí a coisa funciona. E então Pedro conversou a maravilha que nós temos aqui. A maravilha que temos aqui, minutinho só, pastor. A maravilha. O que aqui nós temos a seguinte pergunta. O que a história desse gentil que se tornou seguidor de Jesus ensina sobre salvação e testemunho? O que essa história ensina sobre salvação e testemunho? Fala, pastor. Uma coisa que me chamou a atenção foi o testemunho de Pedro, que ao pregar para aquela gente na casa de Cornélio ali, estava uma mistura de judeus, gentios, etc., e que essa gente recebeu também o Espírito Santo. E Deus mostrou a Pedro, certamente o semblante daquele pessoal, na medida que Pedro foi testemunhando e falando, o Espírito de Deus iluminou o semblante dessa gente. E depois Pedro, Conversão de Cornélio 2. Jerusalém, testemunhou essa verdade, né? Que Deus me mostrou. Então Deus concedeu também o Espírito Santo àquela gente que era gentil. E em seguida, o que Pedro falou? O que Pedro disse? Em seguida, qual foi a frase de Pedro em seguida? Gente, eles também receberam o Espírito Santo? Quem é que vai negar a água para eles sejam batizados? E foram batizados. Queridos irmãos, isso é maravilhoso. Como é o poder do Espírito Santo? De que maneira consegue trabalhar o poder do Espírito Santo? Irmãos, o Espírito Santo pode trabalhar o que nós não podemos imaginar. Então nós temos que fazer o trabalho. Nós precisamos ir e fazer alguma coisa. Essa alguma coisa é que vai acender o pavio que vai iluminar o mundo. E é isso que precisa acontecer. Então nós temos uma coisa muito importante que não podemos deixar de discutir aqui. Um minutinho, desculpa. No concílio que houve, que tinha aquela bronca toda. Exatamente o concílio. Nós gostaríamos de falar, irmãos. Gostaríamos de falar duas coisas aqui. Uma é a visão de Pedro e outra é a história do concílio. Na visão de Pedro, Pedro teve uma visão muito estranha. Deus usou uma visão muito estranha para dar a Pedro, mas Pedro entendeu. Qual foi a visão que Pedro teve? Um lençol cheio de animais, bichos de tudo quanto é espécie, quadrúpedes de toda espécie, até répteis, e tudo cheio. E a voz era a seguinte: Pedro, levanta-te, mata e come. Como é que você reagiria se você recebesse essa visão? Você usaria o sistema de Pedro? Todos nós usaríamos o sistema de Pedro? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, eu nunca comi isso. Eu não faço isso. Eu não como isso aí. É uma bicharada que eu não como, de jeito nenhum. E a voz foi: não faças comum, imundo e comum aquilo que Deus purificou. Mas espera aí, Deus purificou répteis, bichos de toda espécie para a alimentação?
Foi essa a mensagem que Pedro recebeu? De jeito nenhum, nunca. Ele nem compreendeu. Ele nem isso, claro que ele não compreendeu. Então, qual foi a compreensão quando ele ouviu a mensagem dos dois que estavam batendo lá na porta, né? E o chamaram para ir a Cesareia? Qual foi a compreensão? Evangelho gentil. Evangelho aos gentios. Não faça comum. E foi com estas palavras que Pedro iniciou o seu sermão na casa de Cornélio. Foi com estas palavras. Deus mostrou-me que a nenhum ser humano chamasse de comum ou imundo. Nenhum ser humano. E é isso mesmo. E graças a Deus, irmãos, isso aconteceu assim. Sim. Pedro também devia estar muito familiarizado com a voz do Espírito Santo de Deus, porque se fosse eu ali, a primeira reação minha seria: você é um do mal, matando mais um. Evidentemente. Não é de Deus. Pedro percebeu que isto era uma coisa de Deus. Ele só não entendia. Para entender, ele tinha que ver de novo. Mas que ele entendeu, percebeu que é uma coisa de Deus. E precisava de uma iluminação. Muito bem, agora vamos ao concílio. E no concílio, com isso nós vamos encerrar. No concílio, o que foi que aconteceu? Por que houve um concílio? Brincando com a esposa lá em casa, eu disse o seguinte: isso aí, a conferência geral reunida. Meditação desse ano. A meditação mostra isso, né? Mas, irmãos, o que foi feito no concílio? O concílio foi reunido em Jerusalém. Pedro, os apóstolos foram para Jerusalém, etc. Tal e coisa. E lá há uma discussão. Qual foi a grande discussão? O problema foi a circuncisão. Mas se os gentios vêm para a igreja, vêm para se tornarem judeus, eles teriam que se submeter aos ritos do judaísmo. Isso que os judeus queriam. Alguns queriam isso, alguns insistiam nisso. E eles chegaram à compreensão de uma coisa muito séria. E, irmãos, seria muito bom a gente ler. Os irmãos abram lá, como é o capítulo 15 de Atos. Abram lá o capítulo 15. Olha só, do verso 18 para frente. Os anciãos se reuniram, os presbíteros se reuniram, os apóstolos se reuniram, estavam reunidos, discutiram para lá, discutiram para cá e entenderam o seguinte. Olha só, a partir do verso 18. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Mas então o que vai fazer com eles? Mas escrever-lhes que eles aceitem o quê? O que eles aceitam? Olha aí o verso 20. Que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. E, queridos irmãos, esta é a razão porque existe a palavra de Deus, esta é a razão porque existem os concílios, onde se deve discutir aquilo que é necessário saber. Eu quero deixar, eu tenho que encerrar e os irmãos querem ir para o culto, mas vejam só, vejam o estudo adicional. Aí os irmãos têm algumas frases muito importantes, nós deveríamos até ler este estudo adicional, mas não há tempo para ler tudo. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que o Espírito Santo quer trabalhar. Ele precisa instrumentos, ele precisa vasos
que possam conduzir o Espírito Santo às pessoas. Por isso, irmãos, vamos orar cada vez mais. Vamos pedir cada vez mais o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, para que nós possamos também sair da nossa zona de conforto e levar o Evangelho aos que não conhecem. Vamos terminar com a oração? Nosso bondoso Deus e querido Pai dos altos céus, nós te damos muitas graças pelas bênçãos desses exemplos que temos em Tua Palavra. Abençoa-nos para que possamos compreender mais e mais da Tua Escritura, possamos compreender até os textos um pouco mais difíceis, dando sabedoria através do Teu Santo Espírito, para que também possamos levar esse Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Amém. E assim muitas almas possam reunir-se para o grande dia da volta do Senhor Jesus em glória e majestade, Amém. Em cujo nome pedimos todas estas bênçãos. Amém. Que Deus os abençoe a todos.